partir do versículo 20. Todos acharam? Gênesis é o princípio, né? O início de todas essas coisas. Uma palavra bastante conhecida que tem como título Noé planta uma vinha. Todos acharam? Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, no meio do seu pai. Veio saber ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Os seus olhos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito será Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Amém. Somente até aqui, a igreja dos irmãos pode sentar. Irmãos, hoje é o culto da família, domingo, né? Eu queria chamar a atenção sobre essa mensagem, porque essa mensagem é um texto bastante conhecido que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 9, que vai nos falar sobre Noé. Noé e a sua família. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos entender aqui que o que aconteceu com Noé, irmãos, pode acontecer com qualquer família. E nós temos que estarmos atentos e vigilantes. Porque nós vamos entender aqui que Noé, em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que quando Deus olhou, quando Ele fez a vida, né, criou os céus e a terra, homem, segundo os animais, segundo a sua semelhança, e o homem começou a se multiplicar, os descendentes de Noé. Nós vamos entender aqui que chegou um ponto ali em Gênesis capítulo 6 que Deus olhou e viu que a maldade no coração do ser humano era uma só, todos se desviavam. E a Bíblia diz que Deus pesou no seu coração e Deus se arrependeu de ter feito o homem, por causa da maldade, da iniquidade daquele povo nos dias de Noé. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que a palavra de Deus nos fala que desde o princípio o pecado sempre vai trazer separação entre Deus e a criatura. Aqueles que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança para habitar a terra, para ser felizes, para ser abençoados, para ter famílias e ser abençoados. Então nós vamos ver aqui que já desde o princípio lá da geração de Noé, o povo cada vez mais se distanciou e houve uma geração onde se contaminou os descendentes de Caim e passaram a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus e trouxe para Deus, não houve, vamos dizer assim,
aquela geração antes do governo. Aquela geração que estava vivendo, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas entenda aqui que a Bíblia diz, Gênesis, que Deus, Ele viu uma família. Ele ainda, antes de trazer o seu juízo sobre aquela geração, sobre aquele povo rebelde, sobre aquele povo que estava vivendo no pecado, na abominação, Deus ainda, Ele viu que existia uma família. Os descendentes de Sete, que ainda buscavam a Deus. E essa família era de Noé. Essa família, irmãos, no meio de toda aquela geração de milhares e milhares de pessoas que viviam no pecado, na abominação dos seus prazeres, mas se destacou ali uma família. A família de Noé. 8 pessoas que ainda preservavam a palavra e eram fiéis à palavra do Criador. Amém? Então nós vamos entender aqui que Deus, então, Ele, para preservar a família, Ele vai e chama Noé, revela Noé, para que ele construísse aquela arca, e que num determinado tempo Deus iria trazer o juízo sobre aquela geração. E a Bíblia diz que Noé ele fez tudo segundo a palavra e o projeto de Deus, de construir aquela arca. A cada medida Noé foi fiel ali à construção daquela arca, mas Deus havia falado para Noé que chegaria um tempo aonde Ele traria o juízo sobre aquela geração que estavam se desviando da presença do Criador. E nós vamos ver, irmãos, que Deus ali Ele deu um tempo para aquela geração. E o tempo que Deus deu para aquela geração se arrepender e voltar para o Criador e deixar os seus pecados, os seus caminhos tortuosos. Deus havia falado que o tempo seria de 120 anos para o homem daquele tempo, para aquela geração. Porque Ele disse que a maldade do Deus, viu que a maldade do coração do homem daquela geração era uma só. O desejo daquela geração era só pecar, era abominar, era se distanciar do seu Criador. E nós vamos ver que tudo se cumpriu. Noé fez a arca, levou um período ali de 120 anos construindo aquela arca, e muitas pessoas ali no tempo de Noé daquela geração, quando viu Noé ali construindo aquela arca, e Noé falava sobre o Criador que iria trazer o juízo, muitos ali, vamos dizer assim, blasfemavam e murmuravam contra Noé, contra a família de Noé, muitas vezes achando que Noé estava ficando muitas vezes louco, porque a palavra de Deus, que Deus havia falado para Noé, que ele iria mandar chuva sobre a face da terra. E nós vamos prestarmos atenção aqui, irmãos, que realmente naquela geração do tempo de Noé, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. A Bíblia diz que o vapor subia da terra e regava toda a terra. Então entenda aqui, que mesmo Noé, na sua geração, nos seus dias, irmãos, ele não presenciou que, ele não viu a chuva cair naqueles dias, mas Noé creu e confiou em Deus. Ele confiou no Criador, que realmente Deus iria mandar a chuva. 40 dias e 40 noites iria chover sobre aquela terra. E somente aqueles que estavam ali crendo, acreditando na palavra do Criador, iriam se salvar. E Noé, irmãos, confiando na palavra de Deus, ele continuou ali trabalhando. Ele não olhava para as críticas, ele não olhava para aquele povo, para a murmuração daquele povo, ele não se envolvia com os pecados daquela geração, mas o propósito de Noé era obedecer a palavra do Criador. E nós vamos entender aqui que tudo se cumpriu. Chegou um tempo que Deus mandou Noé: entra na arca, tu e a tua família,
geração. E nós vamos ver, irmãos, aqui, você que estuda a palavra, você vai ver no Gênesis, que realmente quando Deus ali mandou os animais na arca, e quando estava tudo ali, Noé, sua família, 8 ali, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, a esposa dos seus filhos, estava tudo preparado. Chegando o tempo, Deus cumpriu com a sua promessa. Amém? A Bíblia diz que as promessas de Deus, pode estar, mas quando Deus ele fala, quando ele promete, ele não importa o tempo. Aleluia! Por isso que vale a pena nós confiarmos no Senhor. E realmente se cumpriu. Deus mandou ele chuva. As fontes do abismo se abriram 40 dias. E nós vamos ver que a arca ela começou a se levantar sobre o dilúvio. Está registrado em Gênesis. E somente depois, aleluia, de 150 dias depois que havia ali passado o dilúvio, nós vamos entendermos aqui que as águas começou a baixar sobre a face da terra. E Deus começou a revelar a Noé. E Noé, ele, como as águas, a arca, ela pousou ali no monte, ela ficou ali naquele monte, e as águas começaram a abaixar. E chegou o momento em que Noé poderia sair daquela arca com a sua família. Deus novamente, ele faz um concerto com Noé. Amém? Porque Deus, ele é o Deus do concerto. Deus não é somente Deus do concerto, irmãos, mas ele é o Deus que renova o seu concerto. Amém? Se Deus ele tem um concerto contigo, se Deus tem um concerto com a tua família, se Deus tem um projeto na tua vida, se Deus tem uma revelação na tua vida, confia no Senhor. Não importa o tempo, mas Deus ele vai renovar a sua palavra contigo. Amém? Então Deus ele fez ali, ele fez novamente ali, como é a sua família, ele não, por causa do homem, ele não traria mais o juízo sobre a geração conforme ele trouxe ali, com o dilúvio, mas ele deixou um sinal. Ele determinou um sinal nos céus, que toda vez que aquele sinal aparecesse, era para que o homem, a humanidade, pudesse lembrar que houve um tempo, os tempos de Noé, que uma geração se perdeu por não confiar nas promessas do Deus. Amém? Agora eu quero trazer, irmãos, aqui depois do dilúvio. Olha só, passa o período do dilúvio, agora é uma nova geração, é uma família que Deus preservou de 8 pessoas. Noé como um patriarca, sacerdote da família, uma geração que vai começar novamente um povo se multiplicar sobre a face da terra. E Deus dá essa recompensa da multiplicação daquela geração aos 3 filhos de Noé, Cão, Jafé e Sem. Agora entendem, irmãos, que quando Noé tudo passou,
estarmos atentos. Porque o que aconteceu com Noé, se não vigiarmos, pode acontecer com qualquer um. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Porque Noé, irmãos, depois que Deus faz um concerto com ele, Deus chama ele para ser abençoado, os descendentes dele agora vai ter o privilégio de começar uma nova geração nova sobre a face da terra. A primeira coisa que Noé vai fazer, ele vai plantar uma vinha. Ele vai plantar uma vinha. Aí, entenda, nessa atitude de Noé já está o princípio de uma tragédia na família. E que você precisa estar dentro daquilo que você está plantando na tua casa. Naquilo que você está plantando no teu lar. Naquilo que você está plantando. E que muitas vezes os teus filhos e tuas filhas estão atentos. Porque você é o sacerdote da família. Você é o exemplo da família e você tem que vigiar, porque Noé é o nome de Deus, escolhido por Deus numa geração pecaminosa, mas Noé ele vai plantar uma vinha, e essa vinha, o que vai trazer? Ele vai descobrir que nessa vinha se faz também o vinho. E aqui no texto vai dizer que Noé ele começa a beber do vinho daquela vinha que ele plantou.
dele aqui, pode acontecer com qualquer um de nós, nos dias que nós estamos vivendo. E tem acontecido com muitos e muitos servos de Deus. Porque cão, ele vai ser como, você está entendendo? Ele vai dar exemplo aqui de um cristão, de um crente, que está na casa de Deus, que está servindo a Deus, que quando ele vê muitas vezes uma falha do teu irmão, ou ele vê uma falha, um pecado do seu irmão, ao invés de ele tentar ajudar, ao invés de ele dizer para aquele irmão: olha, eu estou contigo, eu te abraço, eu te ajudo, eu oro por você, eu estou aqui para te colocar aquilo que você precisar para orar por você, para ver você sair dessa necessidade, desse pecado, dessa falta. Não! Quero dar exemplo de cristãos, de irmãos hoje, que vê a falha, o pecado dos seus irmãos e saem dali e começam a criticar o seu irmão. Começam a falar mal do seu próprio irmão, ao invés de ajudar. Entenda que quando Noé, ele vai amaldiçoar o seu filho Cão, ele vai amaldiçoar justamente por causa dessa falta. Porque nós vamos entendermos aqui que quando ele fala para os seus irmãos, seja, porque eles vão com a atitude de seja, olha só a atitude de um crente. Ele não vai lá entrar e criticar o seu pai, porque ele está, não, eles vão lá, eles pegam uma mão, eles pegam lá alguma coisa lá, você está entendendo? E eles entram lá na tenda, irmãos, entenda, seja bem, eles entraram dispostos, para não ver a situação do seu pai, eles pegaram lá, e foram dispostos, eles entraram, eles não viram a vergonha do seu pai. Você vai ver que a Bíblia está dizendo que eles entraram dispostas, e lá eles não olharam para aquilo que o seu pai, para o carinho que está, não, eles lá, eles cumpriram. Você está entendendo? A diferença de Cão para Sem de fé, essa diferença, essa diferença de cristão que vai trazer bênção de Deus na tua vida ou na tua vida. Sabe por quê? Porque Noé, quando ele contaram para ele o que o seu filho não tinha feito, ele agora está sóbrio, ele agora não está mais sob o controle do vinho, agora ele entende, ele cai em si agora, que ele tem que tomar uma nova atitude com a sua família, que ele não pode continuar daquela maneira que ele estava. O que ele faz? Ele chama todos os três na sua presença, ele começa a dizer: olha, é forte, está vendo? Olha o que ele vai dizer. E viu o Cão, pai de Canaã, a aldeia do seu pai, e fez saber os seus irmãos. Cão, ele é pai de Canaã. Canaã é o neto de Noé, filho de Cão. E de Canaã, a geração de Cão e de Canaã, o neto de Noé, futuramente, mais algum tempo na frente, aqueles descendentes de Canaã vai se formar o povo cananeu, que está registrado na Bíblia, que tanto deu trabalho para o povo de Israel. Você está entendendo aí?
agora. No versículo 23, então, entraram e tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virando para trás, cobriram a nudez de seu pai. E o seu rosto eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Agora olha o versículo 14. E despertou Noé o seu vinho, e soube o que seu filho melhor lhe fizera. Então, olha só, você entende aqui. Ele disse: maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja o quê? Sobre os seus inimigos. Agora, entenda aqui. Olha o que ele vai falar da atitude de Sem e de Jafé. A diferença. E disse: bendito seja o Senhor Deus de quem? Bendito seja o Senhor Deus de Sem. E seja-lhe, olha só, seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite na tenda de Sem, e seja-lhe Canaã por quê? Por servo. Você está entendendo? Isso se cumpriu? Essa palavra se cumpriu? Tem se cumprido? Tem se cumprido, irmãos, até nos dias de hoje? Tem se cumprido? De gerações em gerações? Os irmãos estão entendendo? Olha o que aconteceu com os descendentes de Canaã, neto de Noé. Agora nós vamos entender aqui os descendentes de Sem e de Jafé. Olha a diferença. Porque os descendentes de Sem são o povo judeu hoje. Está entendendo a cronologia aqui da Bíblia? Você está entendendo aqui? Olha só. Olha, de uma família de 13 pessoas, a cronologia da Bíblia vai se cumprindo de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos entender aqui que Sem foi abençoado pelo seu pai, pelo seu ato. Jafé foi abençoado pelo seu pai. E nessa bênção, Sem vai se formar futuramente os descendentes dele, através de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são descendentes de Sem. Vai se formar o povo de Israel, o povo judeu, a nação de Israel, irmãos. Entenda que o mistério, olha só como é que a palavra de Deus se cumpre. E os descendentes de Sem, que são judeus, que foram receber uma bênção do patriarca, vai vir futuramente ali, através dos descendentes de Sem, vai vir o Salvador. Aleluia! Vai vir o Redentor. Vai vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E essa bênção continua. Sabe por quê? Porque aqui, o povo de Israel, mas o povo judeu, apesar de toda a luta, de todos os problemas, de toda a dificuldade que eles passaram de milênios, entenda, essa bênção jamais sai daquela nação. Nós entendemos, irmão, que o povo judeu, a nação de Israel, é a nação mais abençoada que existe sobre a face da terra. As bênçãos, olha, irmãos, Israel já se levantaram desde lá da época do rei Davi, Salomão. Quantas nações, quando o povo se levantou, irmãos, contra a nação de Israel, o povo judeu. Sabe por quê? Eles não conseguiram, porque tem promessa de Deus. Aquele povo tem promessa sobre os descendentes de Sem, que seriam abençoados por Deus. Amém?
Agora, irmãos, para concluir aqui, para nós agradecermos a Deus, eu quero falar com você nesta noite. O que Deus tem mandado eu falar através dessa mensagem. Se você está debaixo da bênção, continue. Continue. Não saia. Porque essa bênção também está incluída para a igreja. Essa promessa não foi só para Sem e para o povo de Israel, nem para o povo judeu. Essa promessa aqui de bênção, de ser abençoados. O povo abençoado. Descendência abençoada. Essa promessa continua valendo hoje para a igreja. Continua valendo hoje para mim. Continua valendo hoje para você. Então eu quero dizer para você, meu irmão, entenda. Se Deus tem te colocado debaixo dessa promessa, não saia. Não saia. Continue. Amém? Aleluia! Por isso que nós temos sido abençoados. Amém? Aleluia! Por isso, irmãos, que muitos têm se levantados, muitos têm tentado, muitos têm muitas vezes falado, vai parar, vai desistir. Estão enganados. Aleluia! Estão enganados. Porque nós estamos incluídos debaixo da promessa da bênção. Por isso que a igreja, ela segue caminhando. Por isso que as nossas famílias, que têm essa promessa, esse conserto de Deus, aleluia, vai continuar debaixo da bênção. Aleluia! É só você continuar. É só você não desistir. Amém? É só você continuar na área. Porque na arca tem promessa de livramento. Na arca tem promessa de escape. Na arca tem promessa de renovação. Na arca tem promessa de vida eterna. Na arca tem promessa de perdão dos nossos pecados. Amém? Aleluia! Então recebe essa palavra nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando melhor em cada vida, em cada alma, em cada coração dessa noite. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar, pastora, vamos fazer nosso almoço. Quarta-feira nós estamos aqui.